Olá, vamos falar de investimentos. Então, vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E aqui você já sabe, aqui quem participa do canal e nos manda sugestões para que possamos fazer as análises são vocês, os nossos inscritos. Oh, que legal ter vocês conosco aí. E no caso dessa empresa, a sugestão veio lá do César Piedrahita. Ô César, que bom ter você conosco aí. Muito obrigado por estar sempre junto conosco aqui, mandando aí as sugestões para que a gente possa repartir esse conhecimento com todo mundo. E também o Fernando Marto, grande Fernando Marto, que bom ter você conosco também, Fernando. Seja também muito bem-vindo, obrigado pela participação. E obrigado pela sugestão, um prazer poder lhes atender. Mas caso vocês também queiram outras empresas, é fácil, basta entrar aqui, ó, canal Silas Negrafé, e manda a sua sugestão, aproveita, faça a sua inscrição, dá o like e venha junto conosco nesse processo de construção e repartição de conhecimentos. Claro que nessa gama enorme de empresas e de opções de investimentos que nós temos, e principalmente em momentos de grande turbulência, como a gente vem vivendo, na hora de fazer investimento há que se ter muita cautela, muito cuidado, saber aonde que nós estamos investindo o nosso dinheiro, até porque ganhar dinheiro é difícil, né? Então nós temos que ter muito critério e muito cuidado na hora de fazer os nossos investimentos também. E aí, para quem investe em ações, temos que conhecer um pouquinho a respeito das empresas, o que essa empresa faz, de onde ela vem, para onde ela vai, mas principalmente saber como que ela está, né? Por quê? Ninguém vai investir em empresa que esteja quebrada, ninguém vai investir em empresas que apresentem um risco muito grande. Então nós temos que ter alguns critérios. E a base principal, o que é? É a análise das demonstrações contábeis, porque através da análise você vai saber como que a empresa está financeiramente, como que vem sendo o seu desempenho, como que ela está em termos de endividamento e principalmente como que ela está em termos de lucratividade e de rentabilidade. E aí, naturalmente, que com todas essas informações, o nosso processo de decisão, ele passa a ser mais consciente, ele passa a ser mais seguro. Não que amenize os riscos de perda, claro que não, mas a gente diminui muito esse risco e potencializa as probabilidades de ganho. Então, por isso que é importante conhecer um pouquinho a respeito das empresas. E no caso da empresa aqui indicada lá pelo Fernando e também pelo César, é uma empresa ligada à área do meio ambiente, que é a Horizon Valorização de Resíduos S.A. É uma empresa nova na economia e uma empresa novata também na Bolsa. Mas vamos conhecer o que é a Horizon Valorização de Resíduos S.A. É uma empresa que, na verdade, ela começa no ano, toda a sua história, né, começa no ano de 2009, com o Milton Pilão. O Milton Pilão, ele vinha de uma família que tinha empresa fabricante de máquinas e equipamentos voltadas para o setor de papel e celulose. E junto com o amigo dele, com o Ismar Assali, era proprietário de uma fabricante de pescados, Gomes da Costa. E aí os dois se uniram, resolveram daí montar uma empresa ligada mais à questão do meio ambiente, mas principalmente à questão da reciclagem do lixo, né? E a partir desse momento, então, eles montam uma empresa chamada Fox. E essa Fox, ela tinha como objetivo atuar em serviços de valorização de resíduos. O que na verdade é a valorização de resíduos? É justamente o processo de reciclagem, né? E fazer dinheiro com o lixo, com a reciclagem desse lixo. E aí no ano de 2013, eles adquirem uma outra empresa que já tinha no mercado desde o ano de 1999, a Astec. E a Astec, o que aconteceu? Lá desde o começo, quando ela foi fundada em 1999, ela veio fazendo diversos processos de aquisição e atuando muito forte no setor de água, né, de tratamento de água, no saneamento também, saneamento básico, e trabalhando também com a questão da coleta de lixo, coleta e reciclagem de lixo. Só que nesse processo de crescimento e de aquisição de outras empresas, a empresa ela foi se endividando e não conseguiu ter a chamada sinergia, que é o ganho de escala com todas essas aquisições. E passou a ter diversos problemas financeiros, inclusive tendo que entrar no processo de recuperação judicial. Mas aí o Milton Pilão e o Ismar, através da empresa deles, a Fox, adquire a Astec, e aí passa a ser Astec Fox, mas daí na sequência já troca o nome para Horizon Valorização de Resíduos S.A. E desde então a empresa agora ela vem numa crescente,
passa por todo um processo de reestruturação, se desfaz de segmentos que não eram tão interessantes e foca mais justamente na reciclagem do lixo e principalmente na geração de energia através do lixo, com a produção de biogás e também com a produção de energia gerada através do processamento do lixo. E aí, então, ela continua nesse seu processo de evolução focada na reciclagem e na produção de energia. Conta atualmente com praticamente 5 ecoparques, né? Já está presente também em 6 estados e deixaram também de ter uma dependência muito grande do setor público e hoje atuam mais com o setor privado, tanto é que tem 500 clientes no setor corporativo. No ano de 2021, eles fazem o IPO, se transformam numa sociedade anônima de capital aberto e aí, na sequência, continua o seu processo de expansão, adquirindo ativos de uma outra empresa ligada também à questão de reciclagem de lixo, que era a Estre Ambiental. Adquiriu diversos ativos da Estre Ambiental, que também estavam no processo de recuperação judicial e, inclusive, agora estão desenvolvendo um projeto em Paulínia, no estado de São Paulo, onde dentro desse projeto Paulínia, a ideia é gerar o biometano, né? Então, continuar na geração de energia através agora do biometano e continua também no processo de geração de energia elétrica através da reciclagem do lixo e do processamento do lixo. Mas para que possamos entender como que está a situação da Orizon, eu trouxe para vocês aqui os balanços lá de 2018, 2019, 2020, 2021 e do primeiro trimestre de 2022. Então, dentro de uma base histórica maior, a gente consegue enxergar como que vem sendo o desempenho da empresa ao longo de todo esse período. Então, vamos aos números. E aqui estamos então com as demonstrações contábeis da Orizon Valorização de Resíduos S.A. e referentes aqui 2018, 2019, 2020, 2021 e ao primeiro trimestre agora de 2022. Então, através dessa base histórica mais ampla, a gente consegue ter uma ideia melhor do que é a empresa através dos seus números. Começando lá pelo ano de 2018, a Orizon era uma empresa de 703 milhões de reais, o tamanho da empresa, todos os seus ativos. E esses ativos aqui, então, eles são divididos aqui em ativo não circulante, onde tem um valor maior, principalmente no imobilizado. E o que é imobilizado? Máquinas, equipamentos, instalações, enfim, toda a estrutura de funcionamento da empresa. E no intangível, que são os bens de natureza incorpórea, porém que tem valor econômico, como é o caso dos direitos de utilização das concessões da empresa, então fecha aqui em 174 milhões. E o capital de giro mesmo que faz a movimentação da empresa, fechou com 118 milhões de reais. Apenas 16,9% do que a empresa possui era capital de giro. E desse valor, R$ 2.839.000 era o dinheiro que a empresa tinha em caixa, banco e aplicação. E o contas a receber, R$ 74 milhões de reais. Naturalmente que por ser uma empresa prestadora de serviços, não aparece aqui a figura dos estoques. Portanto, o capital de giro, ele basicamente se concentra entre caixa e contas a receber. Já para 2019, a empresa reduz aqui um pouco seu tamanho para 653 milhões de reais, até em função daquilo que a gente falou há pouco, que eram os desinvestimentos que a empresa fazia no sentido de focar nas atividades mais interessantes para a empresa. Então, ela fecha com 653 milhões de reais em ativo. O capital de giro praticamente estável, fecha aqui com 123 milhões, permanece com 2 milhões e 300 em caixa e equivalentes, e fecha aqui o contas a receber com 80 milhões de reais. Indo para 2020, a empresa agora passa para 670 milhões de reais de ativo e o capital de giro aumenta um pouco aqui, vai para 155 milhões. O volume de dinheiro em caixa aumentou aqui para 6 milhões e 44 e o contas a receber para 112 milhões. Indo para 2021 é o ano do IPO. Então, no IPO, a empresa ela pula de 670 milhões para 1 bilhão 206 milhões de reais. E aí nós vamos ver aqui que, em função do IPO, grande parte aqui está no ativo circulante, 603 milhões. R$ 2.917.000 reais em dinheiro em caixa, banco e aplicação, e 163 milhões em contas a receber. Destaco que aqui nesses outros créditos, a empresa lançou aplicações financeiras. Então aqui uma grande parte desses outros créditos são aplicações financeiras que pelo fato da empresa ter lançado nesse outro grupo, também acabei não colocando ele como caixa equivalente, respeitando o que estava no balanço da empresa, 436 milhões. Mas grande parte disso poderia sim ser classificado aqui como caixa equivalente.
Já para 2022, a empresa aumenta mais um pouquinho, vai para 1.218 bilhões de reais, e aí a gente começa a observar aqui, ó, que o imobilizado que era de 284, pulou para 394, pulou para 456 milhões, então mostrando o quê? Que os investimentos que a empresa veio fazendo, principalmente agora, recentemente, com a aquisição dos ativos da Extra Ambiental que aparece aqui dentro do imobilizado. E o capital de giro reduz então para 482 milhões, aumenta um pouco o volume de dinheiro em caixa, 9 milhões 612, e o contas a receber, 166 milhões de reais. Indo agora para o passivo, onde nós vamos ter os capitais de terceiros e o capital próprio da empresa. Começando lá pelo ano de 2018, o total do endividamento fechou em 2018 785 milhões de reais. Agora percebam que o ativo total era 703 e o endividamento 785. O endividamento era maior do que tudo aquilo que tinha dentro da empresa, razão pela qual o endividamento ele representava 111% de todo o ativo da empresa. Consequentemente, o PL negativo, 81 milhões de reais. E muito até desse PL negativo vem dessa linha de baixo, ó, prejuízos acumulados, prejuízos de exercícios anteriores que ainda constam no patrimônio da empresa, que é no patrimônio líquido da empresa. Já em 2019, o endividamento ele reduz aqui 751 milhões de reais. Apesar dessa redução, o peso dele ficou um pouquinho maior, 115%. E o PL continua negativo, 98 milhões de reais. E as dívidas, desse montante de dívida, grande parte está aqui, ó, no longo prazo. Já para 2020, o endividamento ele reduz para 588 milhões de reais e agora o PL passou a ser positivo com 82 milhões de reais, até em função de aumento de capital que a empresa acabou realizando nesse ano de 2020. Já o IPO mesmo ocorre em 2021 e aí, consequentemente, o PL aumenta de 82 para 369 milhões de reais. O aumento do endividamento aqui, principalmente com as dívidas de longo prazo, fizeram com que o endividamento fechasse em 69%. Apesar da queda, né, em percentual, em representatividade, nós tivemos aqui um aumento do valor nominal da dívida. Mas o fato é que hoje a dívida, 69,4%, já cabe dentro do patrimônio da empresa. Então ela tem um ativo de 1.206 e deve 836. Sobra um capital próprio de 369 milhões de reais. Reparem que continua apresentando os prejuízos acumulados, que eles continuam constando aqui do patrimônio líquido da empresa. Já agora, em março, ela fecha com um endividamento de 868 milhões de reais e o PL permanece aqui negativo 350 milhões de reais, só que agora um pouquinho menor, né, do que era em 31 de dezembro, até devido a esse cara aqui. Prejuízos acumulados que ainda continuam existindo dentro do patrimônio da empresa. Olhando agora o resultado produzido pela empresa, em 2018 ela faturou 295 milhões de reais. Em 2019, 348 milhões. Em 2020, 391 milhões. Em 2021, 435 milhões de reais. E agora, nos 3 primeiros meses do ano, já acumula praticamente 100 milhões de faturamento, o que projeta um faturamento para 2022 na faixa de 400 milhões de reais. Então, a empresa, aos pouquinhos, ela vem aumentando aqui o seu faturamento. Porém, mais importante do que faturamento é essa linha de baixo, resultado líquido do exercício, que seria lucro ou prejuízo. Em 2018, lucro, 66 milhões. Em 2019, prejuízo, 16 milhões. Em 2020, lucro, 23 milhões. Em 2021, prejuízo de 55 milhões. E agora, em março, acumula em 3 meses um prejuízo de 19 milhões de reais. Então, a empresa ela vem alternando lucros com prejuízo aqui. Ela não consegue ainda se firmar apenas como uma empresa geradora de resultados positivos. Mas aí, analisando até a DRE, eu fiz questão aqui de frisar essa linha aqui, ó, resultado operacional. E o que vem a ser resultado operacional, que também é chamado de EBIT, né? Não é o EBITDA, é o EBIT, por quê? Para o EBITDA teríamos que acrescentar nesse valor aqui a depreciação e a amortização. Então vamos aqui no resultado da operação. E o que é o resultado da operação? Ela gera vendas. Para gerar venda, ela tem um custo do serviço prestado. Sobra um lucro bruto. Ela tem toda a despesa de funcionamento da empresa. Sobra o resultado operacional. E aí, no final, nós temos aqui esse lucro. Porém, o resultado da operação fechou em 42 milhões de reais. Já em 2019, o resultado da operação passou a ser negativo. Então, quando você tem uma operação que ela não gera resultados,
aí a situação ela fica muito mais complicada, até porque a ideia de uma empresa é gerar ganhos através daquilo que ela faz. E no ano de 2019 o resultado ficou negativo. Já a partir de 2020, aí o resultado passou a ser positivo, 103 milhões. Então, fazendo o que ela faz, ela ganha 103 milhões. No ano de 2021, fazendo o que ela faz, ela ganha 79 milhões. Porém, ela fecha com prejuízo. E esse prejuízo é decorrente do quê? Justamente aqui, ó, de resultado financeiro. A atividade dá dinheiro, só que o que ela gera de dinheiro, praticamente ela tem que pagar de despesas financeiras. Mas que a atividade gera recursos, gera. E aí, no ano de 2022, a atividade gera resultado positivo. Não fica com esse resultado em função das despesas financeiras. Então, a atividade da empresa, ela passou a ser positiva, né? A partir de 2020, agora ela se solidificou como uma atividade que gera recurso. Porém, o problema da empresa está justamente nessas despesas financeiras que acabam comendo o resultado positivo da empresa. Só para trazer então a exemplificação, não trago aqui para vocês os gráficos de liquidez, até porque na liquidez, olhando aqui, a empresa tem 482 milhões de ativo circulante e tem 204 milhões de passivo. Então, quer dizer, com aquilo que ela tem, ela paga, não tem problemas financeiros. O endividamento da empresa também, que ele saiu lá de 111 para 115, cai para 87, cai para 69, sobe agora para 71,3%. É o tamanho da dívida da empresa. E a rentabilidade é o que a gente observou aqui, ó. É lucro, vem com prejuízo, lucro, prejuízo, prejuízo. Então a rentabilidade, a lucratividade da empresa negativa, principalmente nesse ano de 2021 e 2022. O que eu trago para vocês é esse quadro aqui com os outros indicadores relacionados às ações da Orizon. Quanto que vale uma ação da Orizon? R$ 4,69. Isso quer dizer, se pegar todo o patrimônio, distribuir entre todos os acionistas, caberá a cada ação R$ 4,69. Porém, o valor que essa ação está sendo comercializada hoje na B3, na faixa de R$ 28,41. Vejo que a ação está muito valorizada em relação ao seu valor patrimonial, o que nos dá um PVP de 6,05. 6,05 quer dizer o quê? Que as ações estão sendo comercializadas com um ágio de 505%. Tá? Lucro por ação fechou negativo, 0,50, 50 centavos de prejuízo por ação, tá? E o que nos dá também uma rentabilidade da ação negativa, de 1,76%. Ao comprar as ações da Orizon e através dos prejuízos que ela vem gerando, o acionista perde 1,76%. Dividendos por ação, não existe registro de dividendos por ação, até em função dos prejuízos. E a relação preço/lucro também, ela acaba fechando negativo. Então, quer dizer, o que é o preço/lucro? Quanto tempo que a empresa vai levar para ter o retorno dos seus investimentos, o acionista vai levar para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados pela empresa. Como ela não gera lucro, então não existe um tempo de retorno, né? Porque para ter o retorno, primeiro a empresa precisa dar lucro. O que eu trago também para vocês é esse quadro aqui, retratando 2021 e 2022, desde a abertura do capital, desde o IPO da empresa, quando ela foi lançada na faixa ali de praticamente R$ 22, isso lá em fevereiro de 2021. A partir desse momento, a empresa passou ali até abril trafegando na faixa de R$ 21. A partir de abril, aí ela começa uma subida, bate lá praticamente em R$ 30. E aí começa uma série de sobe e desce ali, uma ação que ela vem mostrando bastante volatilidade, né? Batendo em R$ 29, caindo ali para R$ 23, então ela vai sofrendo oscilações. Aí depois engata uma sequência de altas ali, volta para os R$ 29, e aí vai escalando até atingir seu melhor momento em abril de 2022, com R$ 35 o valor de cada ação da Orizon. Só que daí na sequência, desde o final de abril agora de 2022, ela vem ali numa sequência de quedas, fechando agora com R$ 28,41 o seu valor no último dia 1º de julho, quando da captação das informações para a gravação desse vídeo. Então, nesse pequeno quadro aqui de 21 e 22, né, nós vamos ver aqui qual o momento que a ação teve o seu valor mais alto, qual o momento que a ação teve o seu valor mais baixo e como que a ação vem se comportando desde o seu IPO. Tá, então, mais uma empresa analisada, a Orizon Valorização de Resíduos SA, né? É uma empresa que está aí atuando dentro do setor do meio ambiente, né? E até porque hoje nós temos aí uma necessidade maior
principalmente na questão dos aterros sanitários, que tem uma lei que a partir de 2024 não se pode mais ter os aterros sanitários da maneira como eles são. Então os aterros sanitários eles têm que ser cuidados de uma outra forma, e aí naturalmente que a iniciativa privada ela vai avançando dentro desse setor até pela sua capacidade de inovação, de empreendimento e de aproveitamento melhor do lixo, né, que é gerado nas grandes cidades, quer dizer, em todas as cidades do Brasil inteiro. E estão percebendo que através do lixo dá para se tirar muita coisa. Vai começar pelo processo da reciclagem, do reaproveitamento do lixo e principalmente da geração de energia elétrica e também do biogás, do biometano, através do processamento desse lixo. Então a gente tem hoje diversas empresas entrando dentro desse setor e a Orizon é uma delas. Claro que vem aí passando por algumas dificuldades aí na geração de resultados, mas a gente fica aqui na expectativa de que logo, logo ela comece a rentabilizar o seu negócio, até por quê? Porque, como eu sempre digo aqui, todas as atividades econômicas são geradoras de renda, são geradoras de desenvolvimento, são geradoras de emprego e é o que mais nós precisamos aqui no Brasil, que o Brasil encontre o seu caminho de desenvolvimento e esse caminho do desenvolvimento se vê através das empresas. Quando as empresas vão bem, a economia toda ela vai bem. Quando as empresas vão mal, aí nós temos toda a economia passando por turbulências e por momentos bastante complicados. Então a gente fica aqui na torcida para que a Orizon brevemente já volte a ter os seus lucros e aí, consequentemente, possa rentabilizar quem nela acreditou comprando as suas ações e investindo dentro do setor produtivo. Dito isso, bons investimentos para vocês.